Irmão, nós vamos continuar o livro de Gálatas, desta vez capítulo 6, versos de 11 a 18, Gálatas 6, de 11 a 18. Se você observar, este é o último parágrafo da carta aos Gálatas. Finalmente nós estamos chegando ao final da carta aos Gálatas e começamos em fevereiro essa preleção, essa exposição da carta aos Gálatas. Obrigado. Estamos terminando essa noite. É uma bênção muito grande, é um privilégio poder falar aos nossos corações, falar aos irmãos em Cristo acerca dessa carta tão importante. O valor da cruz de Cristo, esse é o nosso tema de hoje. O valor da cruz de Cristo. Por isso nós cantamos muitos hinos, louvores, falando da cruz de Cristo. Qual é a importância da cruz de Cristo? A carta aos Gálatas é um documento de uma profundidade grandiosa, profunda, porque há uma profunda crise entre as comunidades galacianas e o apóstolo Paulo. Marca uma transformação profunda do apóstolo no seu pensamento paulino. É interessante você notar isso. A carta aos Gálatas, ela tem uma profundidade imensa, justamente por causa desse conflito. Durante todo esse tempo, vimos Paulo mostrando aos novos cristãos da Galácia que seu problema espiritual é causado não só por deixarem de viver em obediência a Deus, mas também por não confiarem na obediência a Ele. Observamos Paulo exortando a eles e a nós com a verdade simples de que os cristãos necessitam tanto do Evangelho quanto os não cristãos necessitam. O Evangelho não é somente para os não cristãos que estão lá fora, que estão distantes de nós ou perto de nós, que precisam do Evangelho. Nós, eu e você, precisamos do Evangelho todos os dias em nossa vida. Gálatas tem tudo a ver com o Evangelho, do qual todos necessitamos ao longo da vida. Vimos que a ética central da carta aos Gálatas iniciou-se com uma afirmativa fundamental. Se você olhar a Gálatas 5, versículo 1, você vai ler lá que Paulo diz assim aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes nela, portanto, e não vos deixeis submeter de novo ao jugo da escravidão. Agora Paulo encerra a sua epístola de uma forma magistral. Ele nos chama a atenção com letras garrafais, letras grandes. Olhe Gálatas capítulo 6, vamos ler capítulo 6, versículos de 11 a 18. O que Paulo fala a nós hoje, esta noite? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 11 até o versículo 18, final da carta de Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar
guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com a regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Vamos orar de novo. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi o Senhor que nos criou. Obrigado, Senhor, por esse privilégio da vida. Obrigado, Senhor, por toda a sua criação. Por podermos contemplar com os nossos olhos aquilo que o Senhor fez. Talvez as minúsculas coisas nós não enxergamos com os nossos próprios olhos, a não ser por alguma ajuda de algum instrumento. Nem a infinitude dos céus, talvez com algum tipo de instrumento, podemos chegar até a capacidade que Ele nos dá. Mas o Senhor está perto de nós, o Senhor nos alcançou, o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Ó Deus, que privilégio nós temos de poder estar na Tua presença, de um dia abraçá-lo, de um dia estar contigo, conversando, participando da ceia. Ó Deus, que nós possamos colocar em nossos corações a Tua palavra, que é viva e eficaz. Usa Teu servo, que no abrir e fechar de sua boca, fale aquilo que está na Tua vontade. Ó Deus, como nós somos falhos. Ó Senhor, que privilégio nós temos de poder ouvir a Tua voz. Ó Senhor, que privilégio nós temos de poder cultuar o Teu nome. Ó Senhor, que privilégio nós temos de descansar nos Teus braços. Que a Tua palavra toque os nossos corações esta noite e que o final desta carta possa ser um refrigério para nós. Que também, ó Deus, o final desta carta pode ser também uma exortação importante para a nossa vida, de mudança, de transformação. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Gálatas 6, versículos de 11 a 18. Qual é a ideia central? Aqui, Paulo está falando que o novo nascimento faz enxergar os verdadeiros valores ligados à cruz de Cristo. O propósito é que você deve aprender, como cristão, você seguirá a Cristo, a cruz de Cristo, e seguindo-a, você será perseguido. Essa é a ideia de transformação. Toda vez que eu sigo a cruz, eu sou perseguido. Toda vez que eu chego mais perto da cruz de Cristo, eu serei perseguido. Toda vez, a metáfora que Paulo usa da cruz é algo fantástico para a gente entender. E a gente vai tentar entender com essa passagem que o apóstolo Paulo nos traz esta noite. Primeira coisa, o que a gente tem que entender primeiro é que veremos 4 valores que representam a cruz de Cristo. O primeiro valor que representa a cruz de Cristo é que
você é perseguido por causa da cruz. Você é perseguido por causa da cruz. Olha o versículo 11. Ele inicia com o verbo ver. Vede. Com essa palavra, Paulo está dizendo assim: preste atenção, ó Gálatas, preste atenção, ó igreja de Mangabeira. Preste atenção, ó visitantes que estão na igreja local em Mangabeira. Preste atenção, observe o que estou escrevendo. Perceba com os olhos, guarde no seu coração. Paulo está nos dizendo isso. Porque ele está escrevendo com letras grandes. Seria como você nas redes sociais, no WhatsApp, usando caixa alta, letra maiúscula, para chamar a atenção. É como um outdoor, quando você passa com o carro em velocidade e você consegue ver a mensagem no outdoor com letras grandes. Você perceberá que no pensamento do apóstolo há uma intensidade, uma sinceridade e um grau de importância no seu ensino. Toda a Escritura tem essas nuances. Toda a Escritura tem intensidade, sinceridade, porque vem do próprio Deus. É Deus falando a nós. Você sabe disso. Você tem consciência disso. Paulo começa dizendo escrevi, e o verbo escrever está no auristo do grego, que significa o seguinte: o que ele fez naquele tempo vale tanto para o passado como para o presente. Interessante o verbo, que pode se referir àquilo que precedeu daquilo que ele está escrevendo, tudo que ele escreveu antes, ou tudo daquilo que ele está sendo, aquilo que está sendo escrito por ele. Então Paulo agora está escrevendo do próprio punho, com letras grandes. Por que ele coloca essa expressão? Agora eu estou escrevendo com meu próprio punho, com letras grandes. Será que antes alguém estava escrevendo para ele? Ou por ele? Provavelmente sim. O amanuense, o escriba, aquele que escrevia para ele. Agora, isso não tira a autoridade de Paulo, porque ele ditou cada palavra, e cada palavra que ele ditou foi pelo poder do próprio Espírito de Deus. No versículo 12, Paulo, de novo, se concentra nas motivações dos falsos profetas, porque ele chama a atenção. Olha, está no finalzinho da carta, mas ele ainda chama a atenção. Observe que eles desejam ostentação exterior. Nestas palavras, querem ostentar-se. Há uma ideia de se mostrar orgulhoso pelo benefício de passar bem, de agradar os novos cristãos, os gálatas, e ao mesmo tempo não ser perseguido pelos judeus. Eles tinham uma perspicácia de tentar fazer com que, nas circunstâncias em que eles estavam passando, eles queriam agradar gregos e troianos. Essa expressão. Agradar os novos cristãos e ao mesmo tempo não ser perseguido pelos judeus. Em contraste com a pregação do Evangelho. Porque isso dava um ataque direto ao próprio Evangelho de Paulo. O Evangelho que ele ensinou aos Gálatas. O Evangelho que era a principal coisa de toda a cristandade. O Evangelho que nos dá a base da nossa vida cristã. Em contraste com a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho é terrivelmente ofensiva ao coração humano. Quando você olha o Evangelho, ele chama a sua atenção, ele puxa você para ele te chacoalha, ele movimenta a sua vida. Ele toca no mais profundo do seu coração. E a pregação do Evangelho é terrivelmente ofensiva ao coração humano.
O Evangelho é ofensivo para alguns quando ele diz que eles são fracos e pecadores. Você chega para alguém e diz assim: olha, você é fraco e você é pecador. Nós somos fracos, dependentes totalmente do nosso Criador, e somos pecadores ao mesmo tempo. E quando você fala para alguém isso, a pessoa fica revoltada com você. Ela diz: eu não sou fraco, não, eu sou forte. E eu não sou pecador, eu não mato, eu não roubo. É interessante isso. O Evangelho é ofensivo. Quando ele mostra que eles são incapazes de contribuir para a própria salvação. Você não contribui para a sua salvação. Nada. Absolutamente nada. Por mais que você faça algo para a sua salvação, você não contribui para a sua salvação. O Evangelho é ofensivo para pessoas de mente liberal, que o acusam de intolerância por ele declarar que o único modo de ser salvo é pela cruz, por Cristo. Não há outro meio. Por isso o Evangelho se torna ofensivo para muitas pessoas. O Evangelho é ofensivo para os judaizantes, para as pessoas de mente legalista, por declarar que sem a cruz as pessoas boas estão em apuros tanto quanto as más. Enfim, o Evangelho é ofensivo, porque a cruz se levanta contra todo plano de autossalvação. Talvez você pense assim: mas eu sei disso, pastor. Mas a gente às vezes age como se não soubéssemos. Como se não soubesse. Nós agimos como se não soubéssemos. Porque às vezes eu quero acrescentar alguma coisa para a salvação, mesmo já estando salvo. Porque a salvação é desenvolvida com a santidade. Eu não preciso mais acrescentar nada em salvação. A salvação já foi definitiva para você. Você está selado pelo Espírito Santo. Agora você entra num outro processo, que é o desenvolvimento da sua salvação, que é a santidade. O mundo gosta de religião e moralidade, em geral. Eles sabem o que é importante. Eles sabem, o mundo sabe. Acha que a religião moralista é uma coisa boa para a sociedade. Sim, é óbvio. Tem pessoas que entram na igreja porque sabem que ali existe uma lei moral importante para os filhos, para toda a família, e fica ali, sabe, dentro da igreja. Mas muitos não entenderam o que é verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é carregar a cruz. Não é só estar no bem bom, mas é sofrer por Cristo. Não para salvação, mas sofrer para você ser moldado e ser igual a Cristo. Você vai sofrer, você vai sentir perseguições. Mas é interessante porque a sociedade, ela acha bonito a religião e a moralidade, mas o mundo fica ofendido com a cruz. E às vezes, dentro da igreja, nós ficamos ofendidos com a cruz. O que é a cruz para você? A cruz é o escárnio do Senhor Jesus. A cruz foi o instrumento usado para o sofrimento de Cristo. Um sofrimento intenso. Mas a cruz não é só isso, é muito mais que isso. Vai muito mais além do que o símbolo da cruz, ou a cruz em si. Os indivíduos, as pessoas são ofendidas com a cruz, de modo que os indivíduos que amam a cruz são perseguidos. Porque amar a cruz não é você somente ir para a igreja, sentar no banco,
e ouvir a palavra e louvar ao Senhor. Amar a cruz é muito mais além. Jesus disse para nós: se você quer ser meu discípulo, você tem que carregar a sua cruz. E carregar a cruz significa sofrer por Cristo. E eu não quero sofrer por Cristo. Eu quero ficar no bem bom. Se tiver um pinguinho de sofrimento, eu vou reclamar. Talvez está muito calor. Talvez está chovendo muito. Talvez eu estou cansado demais. E eu estou reclamando constantemente. Tem pessoas que sofrem muito mais que a gente e não reclamam, porque eles sabem o que é a cruz de Cristo e segui-la. Porque os judaizantes constrangiam os crentes de Gálatas a serem circuncidados? Nós sabemos disso, meus irmãos. O ensino deles tinha um propósito de não serem perseguidos por causa da cruz. Sendo circuncisos, identificavam não seguidores da cruz. Olha, eu sou circunciso, mas eu sou cristão. Sendo cristão e sendo circunciso, eu estou cumprindo a lei e não estou seguindo a cruz, porque a cruz é algo muito mais além. Eu preciso abdicar de muitas coisas. Eu preciso abdicar das festas judaicas e dos cerimoniais e todas as outras coisas. É simples, você continua sendo cristão, cumpre a lei e não será perseguido pelos judeus. É simples assim, no contexto deles lá. É óbvio que a gente não consegue trazer para o nosso contexto agora. Não tem nenhum judeu tentando persuadir você a ser circuncidado, homens. Ou a gente participar das festas, todas as festas e todos os rituais cerimoniais do judaísmo. Existem igrejas que estão tentando fazer isso. Igrejas cristãs, messiânicas, que estão tentando seguir isso nos nossos dias. Mas o que isso implicava na vida cristã? Se Paulo não tivesse nos chamado a atenção acerca dessa exortação, como poderíamos entender o ensino dele? Hoje, todos nós seríamos judeus messiânicos, talvez, legalistas, seguindo a Cristo e a lei. Cristo nos disse que seremos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa dele, por causa do seu evangelho, por causa da cruz dele. Nós vimos o primeiro valor que representa a cruz de Cristo, que você é perseguido por causa da cruz. E o segundo valor é que você é glorificado por causa da cruz. Você é glorificado por causa da cruz. Olha o versículo 13, no finalzinho do versículo 13. Quando Paulo diz assim: para se gloriarem na vossa carne. Eles faziam e queriam que todos também fizessem. Seria como se você se orgulhasse nos seus próprios esforços. Essa mensagem é atraente a todos nós, porque ser capaz de se autoparabenizar por ter reservado para si um lugar no céu. Olha, eu consigo um lugar no céu. Eu vou conseguir a melhor casa no céu, porque eu vou fazer as coisas para Deus. Olha, eu vou fazer tudo direitinho para Deus. E eu sei que Deus vai me dar a melhor casa no céu, porque Ele está fazendo as mansões celestiais. No nosso íntimo, interior, nós pensamos assim. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, nós queremos o melhor dele para nós. É errado você querer o melhor de Deus para você? Não, não é errado. O problema é a sua motivação. Eu não posso fazer as coisas para Deus para querer algo a mais dele. Por que a gente repete tanto isso? Porque Gálatas está chamando a nossa atenção para isso.
Você já ganhou aquilo que é necessário para você, a vida eterna. E Paulo escuta do Senhor Jesus, e essa graça te basta, Paulo. E essa graça te basta, ó igreja em Mangabeira. Eu não preciso de mais nada, porque eu tenho o que é mais valoroso para a minha vida. Agora, eu preciso acrescentar mais um pouquinho. Eu preciso ser bem visto pela sociedade, por causa da minha moralidade, minha religiosidade. Eu preciso ser visto bem pelo pastor da igreja, que vai ver que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou indo aos cultos, que eu estou evangelizando. Eu preciso mostrar para essas pessoas quem eu sou. Deus conhece o seu coração, Ele sabe a sua motivação, Ele sabe quem é você, Ele sabe da sua tristeza, da sua angústia, da sua alegria, Ele sabe dos seus objetivos, Ele sabe o que está passando na sua mente agora. Você só precisa ter essa convicção desta verdade e se derramar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não sou nada, e o Senhor me fez tudo por ser teu filho por adoção. O que o Senhor quer que eu faça? Então, aqui Paulo faz uma observação reveladora. Ele usa uma conjunção explicativa, pois, quando ele diz no versículo: pois nem mesmo aquele que se deixam circuncidar guardam a lei. Esse sacrifício não dá direito àquele que o fizer ser obediente à lei. Olha, eu fui circuncidado, agora eu estou obediente à lei. Paulo está dizendo que não. É interessante, porque os judeus, ouvindo isso, ficaram abismados, porque eles achavam que cumprir a lei era justamente a circuncisão. E aí os cristãos novos precisavam também seguir a lei. Mas é uma religião baseada na exterioridade e no comportamento como forma de salvação, que pode, irmãos, instigar o orgulho e produzir popularidade. Talvez você já ouviu isso nas pregações, porque Paulo, ele repete, ele fica batendo na mesma tecla, ele tenta mostrar, ensinando constantemente. Não só pode produzir orgulho ou popularidade, mas não pode dar a vida eterna que promete. Muda o comportamento, mas não muda o coração. Mudar o comportamento, mas não mudar o coração não adianta. Você está bem comportado, você obedece os seus pais, você faz tudo direitinho, mas o seu coração está enraivado, angustiado, o seu coração está não perdoa, o seu coração não ama, o seu coração odeia, o seu coração faz tudo o contrário daquilo que a externalidade mostra. Isso não adianta. A mudança de comportamento não adianta se você não mudar o seu coração. Paulo nos chama a atenção em relação a isso. Mude o seu coração para você mudar o que é externo. Mas não adianta você mudar o externo sem mudar o coração. Paulo mostra que não podemos ser salvos cumprindo: amarás o próximo como a ti mesmo. Eu cumprir esse mandamento, eu não vou ser salvo. Porque esse mandamento é dado para aquele que já foi salvo. Eu vou sim amar o próximo como a mim mesmo, quando eu já entendi que sou salvo, que já sou nascido de novo. Porque eu vou enxergar essa obediência na minha vida como uma forma de transformação pelo Evangelho na minha vida cristã. Daquilo que Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. As obras. O cerne e a essência da sua religião é aquilo que você se orgulha. Tudo aquilo que você se orgulha é o centro
da sua religião. Portanto, o Evangelho pode bem ser resumido em uma frase notável que o apóstolo Paulo coloca no versículo 14. Olha aí o versículo 14. O que ele diz? Diz assim: longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro orgulho que devemos ter como cristãos, a não ser na cruz de Cristo. Paulo está dizendo aqui, literalmente, ele usa o objeto de escárnio, ele usa o objeto de ignomínia, ele usa o objeto de sofrimento que o nosso Senhor passou, para a gente entender que o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para a gente se orgulhar. Nós somos orgulhosos porque Cristo nos salvou sem merecermos. Esse orgulho santo que me dá a condição de olhar para o outro e fazer com que o outro seja superior a mim. Paulo continua: me gloriar-se não na cruz, o mundo está crucificado para mim e eu estou para o mundo, ou eu estou crucificado para o mundo. O Evangelho deposita seu orgulho só exclusivamente na cruz. O Evangelho que nos orgulhamos é a cruz de Jesus. Sua perspectiva de mundo modificou. Agora ele não está dizendo que o mundo está morto, mas é que ele está morto para o mundo. O mundo está em volta de nós. O mundo não está morto. E eu não posso pensar que o mundo está morto, porque o mundo está nos atacando constantemente. Mas o mundo está morto para mim, para Paulo, para você. Como é que eu encaro isso e como é que eu entendo isso? Que o mundo agora não me influencia. Que o mundo agora não vai me direcionar para um caminho errado. Que o mundo não vai puxar e desviar o caminho que eu devo andar. Como é que eu entendo isso? Se eu não entender a cruz de Cristo, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu não entendo o Evangelho, o mundo vai me puxar. O mundo não estará morto para mim. O mundo estará muito vivo para nós. E nós estaremos andando sempre, caminhando com Ele, a favor dEle. Se Paulo não tivesse usado a metáfora da cruz, não poderíamos ver o seu valor. Então, para você, qual seria o relacionamento adequado com Deus? Pergunte para você mesmo. Afinal, por que razão você sente que acertou as coisas com Deus? Como é que você avalia isso? Olha, estou bem com Deus. Tinha uma frase bem interessante da igreja do apóstolo Estevão, aquela igreja que foi pega com muito dinheiro e esqueci até o nome agora, que diz assim: estou em paz comigo mesmo, eu estou bem com a vida. Pronto, a apresentadora que era a apóstola, ela dizia: estou bem com a vida. Mas eu estou bem com a vida como? Como é que eu estou bem com a vida? A minha vida que Deus me deu, pela dádiva da vida, pela vida que Deus me deu, a segunda vida, que é a mais importante de todas. Como é que eu estou bem em relação ao meu Deus, ao seu Deus? Como é que você está bem em relação ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por você? Como é que você está bem em relação às suas atividades cotidianas, às suas atitudes, os seus pensamentos, os seus objetivos, as suas intenções? O que passa na sua mente? E o que está bem com Cristo e com Deus na sua vida cristã? Paulo nos chama a atenção sobre isso. Constantemente. Vimos
O primeiro valor que representa a cruz de Cristo, que você é perseguido por causa da cruz. O segundo valor é que você é glorificado por causa da cruz. E o terceiro é que você é uma nova criatura por causa da cruz. Olha o versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. O que seria melhor, circuncisão ou não circuncisão? Paulo ele coloca sempre essa analogia para a gente entender qual era o contexto de lá, mas o nosso contexto. O que é mais importante? Você seguir a lei ou seguir a graça? Você ser da graça ou ser da lei? O que é mais importante nesse sentido aqui? Olha, eu não sou circunciso, eu sou circunciso. E Paulo vai dizer, nenhuma coisa nem outra. Interessante isso. Falando no contexto ali dos judaizantes, tentando circuncidar os novos cristãos. Ele diz, não adianta você pensar que porque você é circunciso, você é melhor do que o não circunciso. Nenhuma coisa nem outra. Paulo coloca as duas posições sem valor algum para ele. Para ele, o que tem valor é ser nascido de novo. Sabe o valor que eu e você tem? Sabe o valor que eu e você tem? Nascido de novo. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, esse é o valor que você tem. Esse valor é incalculável. Ele é intransferível, só você tem, e pronto. E você tem que valorizar esse novo nascimento. Você tem que fazer uma introspecção da sua vida. Você tem que olhar cada detalhe da sua vida. Você tem que se colocar na presença de Deus e se humilhar diante dele. Você tem que prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, o que há em mim que desagrada ao Senhor? Tira de mim, Senhor, todo o mal que eu passei durante toda a minha vida sem Cristo e que agora eu tenho a possibilidade, na realidade não é possibilidade, a certeza que eu serei transformado, que eu serei modificado, que eu serei cada dia mais parecido com o Filho, que é o propósito do próprio Pai. Eu posso ter essa certeza, porque eu nasci de novo. Paulo sabia disso, Paulo tinha essa convicção. Aí você diz, mas Paulo é Paulo e eu sou eu. Não, o mesmo Espírito que salvou Paulo é o mesmo Espírito que te salvou. Não há diferença. Não há diferença. Sem este acréscimo, talvez valorizaríamos uma coisa ou outra, sem este acréscimo de Paulo. O Espírito de Deus tem tanta sabedoria, que ele chama Paulo e diz assim, Paulo, acrescente isso também, para o bem da sua igreja. Para o bem da minha igreja, Jesus diz. Acrescente isso e deixe claro que você precisa mostrar para este povo que a importância maior que temos é um novo nascimento. Sem um novo nascimento, a gente não tem nenhum objetivo na nossa vida. Sem um novo nascimento, o homem está perdido, sem esperança. Mas eu e você que temos um novo nascimento, a gente não pode reclamar disso, sabe? A gente tem que demonstrar tanta gratidão ao nosso Deus,
tanta gratidão todos os dias da nossa vida, porque Deus acrescentou em Paulo palavras como estas. Ele mostra que ser nova criatura é o único meio, irmãos, de estar livre para a eternidade. Não existe outro meio. É a única forma de entender as Escrituras, porque o mais eloquente, o mais estudioso da Bíblia, se ele não tiver na vida nascido de novo, ele não vai enxergar a sobrenaturalidade e o poder de Deus de transformar suas criaturas. Também é a única forma de viver eternamente. Você tem agora aquilo que mais o homem almeja, eternidade. Todos os homens na face deste mundo, todos os que viveram antes e que viverão depois, só pensam em uma coisa: eternidade, porque a eternidade está gravada no nosso coração. Deus, quando falou com Adão e Eva, Ele falou sobre a eternidade. Se você for obediente, será eterno. É a única forma de discernir as coisas erradas em nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele faz discernir todas as coisas. E eu vivo andando no errado quando eu não entendo o que é errado. E principalmente nos nossos dias, no mundo pós-moderno, onde as coisas agora não têm definição de certo e errado. Você só pode enxergar o certo e errado se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo ainda, você não consegue discernir o que é certo e errado para a sua vida. Você vai andar cambaleante, você vai estragar a sua vida muitas vezes. Você vai dar tantas topadas na sua vida, você vai errar tanto, e você não vai perceber. Você não vai perceber que é errado. E você vai ficar tentando, no erro, constantemente. E tudo isso, irmãos, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vive em nós. Versículo 16. Aqui Paulo diz que você deve viver o evangelho da norma, da regra, do cânon. É a palavra no grego. Cânon é a vara de medir, e o cânon é as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, fechado. A palavra suficiente para nós, que chegou até nós. E Paulo está dizendo que você deve viver o evangelho da norma, da regra, do cânon, da palavra. É da palavra, é aquilo que Paulo nos ensina, daquilo que os escritores da Bíblia nos ensinam do Novo e do Antigo Testamento. É o que Jesus nos ensina através das Escrituras, as regras. O exemplo maior da sua maior pregação, Sermão do Monte. Regras altíssimas, regras que parecem inatingíveis, mas são regras que devemos buscar. Essas sim são regras boas, são bíblicas. Não foi feita pelo homem, foi feita pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo as boas novas aos seus discípulos, as multidões que ouviram acerca do verbo da vida, do próprio Deus encarnado falando aos corações daqueles que estavam ali presentes. A maior conferência que o mundo já teve, Sermão do Monte. Que conferência boa, já pensou? Quem vai ser o conferencista? É aquele carpinteiro, filho de um carpinteiro chamado Jesus. Ele vai dar uma palestra ali.
Vamos assistir? Vamos ouvir? Multidões e multidões ouvindo Cristo, dizendo como você deve ser, como você deve andar. Eles diziam isso, mas eu digo que é isso. Jesus nos mostra, através da cruz, quem nós somos e quem nós devemos ser. Através do Evangelho. Um modo de vida, um alicerce para tudo. Todo aquele que estabelecer o Evangelho de Cristo como sua norma, diz ele, o apóstolo Paulo, encontrará paz e misericórdia. Olha aí no versículo. E será membro do Israel de Deus. Interessante ele colocar isso, o apóstolo Paulo, que os cristãos são todos filhos de Abraão, herdeiros da promessa de Deus que fez a ele. Vimos o primeiro valor que representa a cruz de Cristo, que você é perseguido por causa da cruz. O segundo valor é que você é glorificado por causa da cruz. O terceiro é que você é uma nova criatura por causa da cruz. E o quarto e último valor é que você tem as marcas de Cristo por causa da cruz. Olha o versículo 17. Paulo mostra que ele agora é imune a qualquer coisa contrária às suas convicções. Imune. Sabe, você ter convicção do que é a verdade, do que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e você ficar imune a qualquer coisa. Tudo que vier de errado passa no crivo das convicções que você tem em Cristo Jesus. Tudo que vier ao seu alcance, aos seus ouvidos, aos seus olhos, como você está, por exemplo, lidando com o Instagram, por exemplo. A quem você tem seguido? É salutar para você? Você convidaria Jesus Cristo, que é aquele que mede todas as coisas, a ele estar seguindo aquilo que você segue? Está entendendo? Nos nossos dias nós temos alguns subterfúgios que parecem ser inocentes, mas que na realidade vai enredando devagarinho, não só os jovens, mas também os adultos, a viver uma vida insana, achando que é crente, achando que tem um novo nascimento e vive uma vida qualquer aí, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é assim não. Não pense que é assim. Porque Cristo, o próprio Senhor nosso Deus, nos mostra, através das palavras de Paulo, que eu preciso ter convicção daquilo que eu sei, através das Escrituras que nos é revelada, suficiente para eu crivar, para eu ter crivo naquilo que é necessário para a minha vida cristã. Ele diz que não precisa mais de ser molestado, Paulo diz, pois já carregou a sua cruz, como a de Cristo. Ele diz que se identificou com Cristo pelas suas marcas. Agora a gente pergunta, que sofrimento é esse que Paulo está dizendo? Quais são os sofrimentos que ele está indagando, que ele está apresentando para nós? As cicatrizes no corpo de Paulo pertenciam a Jesus, como as feridas que ele sofreu. Porque as feridas de Paulo foram, de fato, as feridas por causa de Cristo. E se eu e você somos de Cristo, todas as nossas feridas é de Cristo. Se eu e você, se você é de Cristo, você vai sofrer e todas as suas feridas é de Cristo. Por isso nós identificamos com as marcas de Cristo. Aí a pergunta é, você tem sofrido pelo Evangelho?
Você tem sofrido por causa de Cristo? Você tem sido perseguido? As suas marcas estão sendo colocadas no seu corpo? Não estou falando isso literalmente. Mas Paulo tinha essa convicção. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, ele diz, 2 Coríntios 4, 10, ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Se nós olharmos também Colossenses capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele sofria muito por causa das igrejas. Por isso ele diz: olha, eu sofro o sofrimento de Cristo. Eu carrego a minha cruz. Ele chega a dizer: eu estou completando, é uma forma verbal, ele usa uma expressão, completando as aflições de Cristo. É óbvio que eu não preciso completar as aflições de Cristo, porque Cristo sofreu o suficiente para apagar os nossos pecados, o seu e o meu. Mas ele está demonstrando que ele é de Cristo e Cristo é dele. Ele está nele e ele tem essa afinidade. As feridas infligidas ao corpo de Paulo eram a evidência da íntima comunhão que havia entre Jesus e Paulo. E temos várias passagens, se a gente fosse olhar, que mostram isso. O apóstolo estaria dizendo algo mais ou menos assim. Ele estaria dizendo assim: eu também tenho marcas ou cicatrizes, as quais me unem ao meu Salvador. Lembrai-vos disso, ó Gálatas, e lembrai ainda que quando vós, em consequência do desvio de vossa fé, me atribulastes, estáveis de fato entristecendo ao meu Salvador, a quem sou embaixador. E a gente vê isso, essas expressões, em várias passagens em Atos. Os mestres do evangelho falso, popular, da alta salvação, não tinham nada disso, porque o mundo amava ouvir suas mensagens. Massageia o ego, falar alguma coisa boa para as pessoas e não falar a verdade do evangelho através da cruz de Cristo, as pessoas são popularmente aceitas com maior facilidade. E esses falsos profetas, falsos mestres faziam isso de uma forma bem direta. Mas Paulo era diferente. Versículo 18. Então, finalmente, ele se despede. Mas até nesse momento, Paulo lembra aos Gálatas da mensagem de sua carta. Ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você ouve essa frase de Paulo, o que está inserido nessa frase, ou nesse versículo, ou na parte desse versículo, para a sua vida cristã? O que isso move na sua vida, no seu coração? Quando Paulo diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é a porta de entrada para a vida cristã. A graça é o caminho para nela continuar, e tudo de que sempre necessitamos, ao longo dela está disponível para nós. Nós falamos muito hoje pela manhã sobre aquilo que Deus supre através das nossas necessidades. Começamos pela graça, não por nada que fazemos, óbvio. A graça de graça. Eu não precisei fazer nada para receber a graça que me basta.
Salvação em Cristo Jesus, o novo nascimento, sendo nova criatura, sendo uma pessoa de perspectiva diferente, olhando para a cruz de Cristo, vendo Cristo ao longo do caminho. O meu objetivo é Cristo, eu preciso ser igual a Cristo. O Evangelho da Graça é o que os Gálatas precisam conhecer e amar no seu espírito. E eu posso repetir: o Evangelho da Graça é o que nós, os membros desta igreja, Igreja Batista Regular em Mangabeira, e aqueles que nos visitam, precisamos e amar no nosso espírito. Não se trata de um conjunto de verdades abstratas, mas de um modo de vida. Tudo que a gente viu na carta aos Gálatas, que é o Evangelho em si, e a luta de Paulo contra os judaizantes, nos mostram que todas essas verdades não são abstratas, são reais, são palpáveis na nossa vida. Uma vida de profunda realização e segurança eterna no porvir. Uma vida profunda de realização e segurança eterna no porvir. E Paulo encerra com um amém. Que nós possamos entender a mensagem de Paulo na carta aos Gálatas, na carta às igrejas, e que possamos modificar as nossas vidas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos olhar para a cruz de Cristo e lembrar do amor que Ele tem por nós, em Cristo Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua benignidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, pela Sua onipotência, onisciência e onipresença, e todos os Seus atributos. Grandioso és Tu, Senhor. Quem somos nós diante da Tua presença? Insignificantes, mas o Senhor nos tornou significante, sem merecermos. Somos pecadores, erramos tanto, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, anime a Sua igreja, anime esta igreja. Tira, Senhor, tudo aquilo que é errado nos nossos corações. Senhor, se nós não estamos lhe agradando com as nossas vidas, essa igreja entre em harmonia, em amor um pelos outros, em comunhão um pelos outros, na realidade do Teu Evangelho, que é carregar a nossa cruz, tendo o Senhor como nosso comandante, tendo o Senhor como nosso Senhor, nosso Salvador, tendo o Senhor aquele que orienta, que mostra o caminho, tendo o Senhor que nos toca quando nós mais precisamos, que cuida de nós todos os dias de nossa vida. Ó Deus, que nós possamos enxergar essa realidade em nossas vidas. É isso que nós te pedimos para esta igreja, para aqueles que estão nos visitando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.